Convidamos para participar desta nova edição do DVD Paz e Amor aos Animais uma pessoa muito especial, o nosso querido Trigueirinho, que realiza, em contato com outras dimensões, um dos maiores e mais completos trabalhos de conscientização dos seres humanos neste momento de transição planetária. Ele fala a nós, especialmente, sobre o derramamento de sangue inocente dos animais, a violência que se pratica contra eles e, por isso, as guerras que nunca acabam. Somos muito gratos ao Trigueirinho e sua mensagem vem a seguir. A lei do karma material é uma das leis básicas do universo. E a lei do karma material é chamada também de lei de causa e efeito, ou lei do equilíbrio. Então, neste universo, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos e emitimos, isso retorna a nós pela lei da causa e efeito. Então, quando isto retorna, nós recebemos tudo de volta. E então, tudo aquilo que sentimos, pensamos, fazemos, falamos, isto tudo vai produzindo um certo efeito no universo e vai somando e retorna como um fator de equilíbrio para que a gente vá aprendendo a não desequilibrar o universo, para que a gente vá aprendendo a emitir coisas positivas, porque aí recebe respostas positivas. E quando emite coisas negativas, recebe respostas negativas, recebe aquilo que volta. E assim vamos aprendendo a agir com neutralidade, vamos aprendendo a agir com bondade e assim por diante. Bem, então imagine vocês o que retorna para a humanidade quando ela, na sua grande maioria, mata animais para comer. De forma que a humanidade não avalia a quantidade de sofrimento que isso representa, porque nós matarmos e nos alimentarmos e usarmos produtos de animais assassinados, sendo nós bilhões e bilhões de pessoas, imagine a carga kármica que devemos receber de volta. E o resultado disso, segundo as pessoas que estudam essas coisas espirituais, essas coisas kármicas, porque há seres que estudam a lei do karma para poder nos ensinar certas coisas e assim colaborarmos com o equilíbrio do planeta e do universo. E aqueles que estudam a lei do karma dizem então que esse retorno por esse assassínio em massa de animais, esse retorno leva em conta o sofrimento desses animais, porque isso inclui um sofrimento nas granjas, inclui um sofrimento nos matadouros, inclui o sofrimento individual dos animais, mesmo quando são tratados assim individualmente. Então tudo isso, além desse sofrimento, ainda existe aquele terror, aquele susto, aquele medo que eles têm quando percebem que vão ser assassinados. De forma que o retorno disso são as guerras entre os homens. De forma que os homens, fazendo isso para os animais, matando os animais desta forma e usando os seus produtos, o que retorna são as guerras. De forma que o sangue que nós derramamos dos animais, pagamos com o nosso próprio sangue nas guerras. Então, é muito bonito que se faça campanhas pela paz e se deve fazer campanhas pela paz, mas a base dessas campanhas deveriam ser as causas da guerra. Porque nós não podemos acabar com as guerras sem conhecermos as causas delas e sem resolvermos
eliminar essas causas ou ir diminuindo gradualmente essas causas. De forma que a causa das guerras é principalmente a matança que a humanidade faz permanentemente de animais. Derramando sangue animal, ela paga com o próprio sangue. Agora, para nós termos uma ideia de como poder equilibrar isto, nós podemos equilibrar isso com as nossas intenções, não? De não fazer isso. E individualmente, ou em pequenos grupos, que é o que se pode fazer agora, individualmente ou em pequenos grupos, ir aliviando isso. Como? Fazendo o contrário do que a humanidade faz. Isto é, tratando de algum animal de forma correta, nós não comermos carne, nós eventualmente não usarmos nenhum produto de origem animal. Assim vai se equilibrando, nós não matarmos os animais, ou nós assumirmos alguns animais ou um animal e fazer com aquele animal o contrário do que a humanidade faz com o reino todo. De forma que uma das formas de equilibrar em parte isso é nós fazermos o nosso papel, individualmente ou com um grupo que queira fazer conosco. Agora, para nós termos uma ideia do que isto representa, veja, nós somos 7 bilhões de seres encarnados hoje no planeta. 7 bilhões de seres abatem 70 bilhões. 7 bilhões de seres abatem 70 bilhões de animais por ano. De forma que, por ano, nós abatemos 70 bilhões de animais. Isso são dados dos institutos oficiais, não são dados nossos. São dados publicados pelos institutos planetários. De forma que 7 bilhões matam 70 bilhões por ano. Isso, somando os anos, veja quantos 70 bilhões são no fim de 10 anos. De forma que, se o universo não fosse misericordioso, nós teríamos guerras permanentemente. Mas, permanentemente, não é todo mundo que está em guerra. É uma grande parte do mundo que está em guerra. E uma certa parte permanentemente. Mas veja como o karma, como a lei do equilíbrio, está tentando, não? Está aguardando, está dando tempo para que a gente possa melhorar um pouco esses nossos pontos de vista. E claro que se isso for se estender por muito tempo, nós acreditamos que o planeta deve ter alguma reação. Deve ter alguma reação porque os reinos da natureza, que são o mineral, o vegetal, o animal, o humano, esses reinos da natureza estão colocados neste planeta para colaborarem entre si. O reino mineral, o reino vegetal colaboram perfeitamente com aquilo que lhes cabe. O reino animal não pode colaborar mais porque a sua evolução é interrompida pela nossa atitude, pelo nosso uso que fazemos deles. De forma que o reino animal, que poderia estar muito mais evoluído, se tivesse um contato correto conosco e se nós tivéssemos um contato correto com eles, então esse reino podia estar muito mais evoluído e não está. Assim como nós poderíamos estar muito mais evoluídos e não estamos, porque estamos usando produtos de um reino que não está aqui para ser assassinado, está aqui para ser cuidado por nós, de forma que possa evoluir. E essa evolução dos reinos é um tema muito interessante, muito amplo, e que nesse momento não temos espaço para desenvolver aqui. Mas este início de conversa, esta chamada, deve nos colocar um pouco em guarda, deve nos colocar um pouco pensativo, não? E assim, quem sabe, se um dia colaboraremos mais
para que esse desequilíbrio não seja tão grande. Bem, eu vou repetir isto aqui. Somos 7 bilhões de seres humanos e, pelos cálculos dos órgãos oficiais, nós comemos 5 bilhões e meio de aves por ano. Comemos 37 bilhões de bois por ano. Não precisamos falar os outros animais, aqueles que são mortos nos laboratórios ou que são usados nos laboratórios de medicina para fazer experiências que não haveria necessidade de os usarmos para isso. Porque existem técnicas conhecidas na China antiga, conhecidas no Oriente Antigo, existem técnicas de nós chegarmos aos mesmos resultados e até melhores sem matarmos os animais. De forma que isto tudo é o que nós temos que dizer no dia de hoje, aproveitando esta oportunidade de termos sido convidados a participar desse trabalho e desse DVD. Então, muito obrigado pela atenção e não faltará oportunidade de estudarmos esse assunto ou outros coligados aos reinos da natureza. Muito obrigado, então, pela atenção.